Olá, meus amigos, meus irmãos, tudo bem com vocês? Meu nome é Lorena Sabino e eu tô fazendo esse vídeo para te falar um pouco deste livro aqui, tá? Que eu comprei e li recentemente, tá? Sobre o título Descobrindo Seu Destino Profético, de Jennifer Leclerc. Eu estava passeando na livraria e eu me deparei com este livro. Me chamou a atenção pela capa e era o único exemplar que tinha lá. E quando eu li o título, eu falei, nossa, é o que eu vim buscar, é realmente aquilo que eu estava pensando há dias em ler algo, em saber mais sobre. E quando eu terminei de ler, eu falei, gente, eu preciso compartilhar isso com alguém, preciso compartilhar isso com os meus amigos, porque realmente foi uma experiência extraordinária, né? Para você que gosta de estudar sobre o seu chamado, sobre o que você foi chamado a fazer, qual o seu propósito de vida, o que Deus tem para você, quais são os planos que Ele preparou, projetou para sua vida, né? Então isso aqui eu considero como um manual, não é um livro que você lê à tarde, você senta numa tarde e lê. Não, você tem que ler capítulo por capítulo, você tem que descansar um pouco, refletir, ler outro capítulo, tá? Porque é muita informação, são muitas instruções, me ajudou muito e acredito que vai me ajudar ao longo da minha jornada, né? Ele é interessante porque ele te ajuda a descobrir, né, o seu propósito, o seu chamado e te conduz, te dá instruções, né, até o final para como você tentar suportar tudo, né, as provações, as eventualidades que surgem, né, neste caminho de descobertas e de cumprimento de propósitos. Amém? Eu vou ler aqui, primeiro antes, né, eu vou falar sobre a autora, Jennifer Leclerc. Aqui no finalzinho tem uma instrução aqui, tem uma qualificação dela, que ela é uma autora reconhecida internacionalmente, ela é americana, né? E ela é criadora de um projeto chamado Casa de Oração Despertar, na Flórida, e escreveu dezenas de livros, né? Eu não conhecia ela, esse daqui é o primeiro livro que eu tô lendo dela, sobre ela. E ela também é editora numa revista chamada Charisma, né? Eu não sei se lê dessa forma, mas aqui no português é Charisma, né? Então vamos lá, eu vou ler pra vocês todos os capítulos. São 12 capítulos, vou ler só o título. Vou ler o título aqui dos 12 capítulos e vou dar uma rápida passagem, né, em todos eles. Vou demorar em alguns mais, porque alguns são completamente, assim, interessantes e, né, maravilhosos. Então vamos lá, capítulo 1, o que sou chamado a fazer. Capítulo 2, estou com medo. 3, desapegar e avançar. 4, abraçar o caráter de Cristo. 5, o preço do progresso. 6, discernindo horas e temporadas. 7, nível novo, diabo novo. 8, desde que a paciência faça sua obra perfeita. 9, equipe-se para cumprir o seu destino. 10, construindo relacionamentos divinos. 11, recusando-se a desistir. 12, muito bem, servo bom e fiel. Vamos lá então, capítulo 1, o que sou chamada a fazer. Aqui no começo ela fala, o livro é em primeira pessoa, né? E aqui no começo ela fala, quando ela era criança, ela estava na escola e a professora pediu para a classe fazer um livro. E ela fez esse livro com muito entusiasmo. E depois disso, a professora falou para a mãe, né, da Jennifer, falou assim, olha, quando essa menina crescer, ela vai ser escritora. E aí ela deixa bem claro aqui no livro que, sem mesmo aquela professora ter noção do que era palavra profética, ela estava profetizando na vida daquela criança, né, da Jennifer, que ela seria uma escritora. E
Não à toa, né? Estou com o livro dela aqui em minhas mãos. Então, só abrindo um parênteses aqui, isso não tá no livro, mas quando a gente vai em psicólogos, sessões terapêuticas, eles sempre nos remetem à infância, né? O que você gostava de fazer quando você era criança, o que você gostava de brincar, qual profissão você se passava por tal, né? Então, é legal essa introspecção, é legal fazer essa volta no passado, principalmente na fase da infância, onde é ali que a gente cria sonhos, cria fantasias, e muitas delas estão ligadas ao nosso destino profético, ao nosso destino profético. Muitas delas estão ali, tem uma veia, né, uma linha que liga ao que somos hoje, né? Então, eu, por exemplo, quando criança, gostava muito de ler e escrever, né? Então, hoje eu continuo com essa característica, eu continuo lendo e escrevendo. Não sei, talvez você gostava de brincar de alguma profissão em específico, né? E você hoje é um profissional nessa área, ou talvez está buscando ser. Então é legal fazer essa volta no passado para você se reconectar, para você se ressignificar, né? Uma palavra muito utilizada hoje, ressignificar, né? O que você está fazendo hoje, as suas metas, os seus objetivos. Amém? Então aí logo aqui adiante ela coloca aqui algumas perguntas, né? Que tem ajudado pessoas a descobrir o propósito. Como por exemplo, imagine por um momento que dinheiro não é problema. O que você faria? O que você faria se não pudesse fracassar? O que você faria se estivesse livre de medos? O que faria se não temesse a reprovação de sua família e amigos? O que faria se não temesse a transição do conhecido para o desconhecido? O que faria se fosse destemido? Muito interessante. Aí logo a mais, descobrindo seus dons espirituais. Ela diz, o que você realmente gosta de fazer? O que você faz com facilidade? O que as outras pessoas dizem sobre seus dons? Segundo elas, você é bom em qual atividade? Geralmente quando a gente tá com vários amigos, eles sempre dizem, nossa, você é bom nisso, né? A pessoa toca um violão ou canta, nossa, canta muito bem, toca muito bem, ou sei lá, escreve muito bem, fala muito bem, né? Os amigos reconhecem, os amigos verdadeiros reconhecem as nossas qualidades. Amém? O que mais? Onde você se sente mais confortável? Em que você sente que está crescendo no serviço? Se você se anima e está contente e sente que está crescendo, encontrou o seu lugar perfeito no serviço, ou na sua área profissional ou ministerial, né? Quando você está entusiasmado com alguma coisa, quando você vê que aquilo está dando fruto, está produzindo, então realmente aquilo é de fato o que você gosta de fazer, o que tá dando certo, né? Então, aquele velho ditado, time que tá ganhando a gente não mexe, né? Então, se tá legal aí, continue, persevere, que você vai ter os seus retornos. E aqui pra frente ela fala, ainda no capítulo 1, esperando por seu comissionamento. Esperando por seu comissionamento. O que é comissionamento? É empossar em um cargo, né? Sou comissionado, tô empossado nesse cargo. E é interessante que ela fala aqui logo à frente que ela fala assim, muitas vezes há um período de treinamento entre seu chamado e seu comissionamento. Esse período pode ser longo ou curto, né? Então existe um período ali de treinamento entre o seu chamado e o seu comissionamento. Então é nesse tempo, é nesse meio de tempo aí que muitas pessoas se perdem, muitas pessoas ficam desacreditadas, porque às vezes pensam, mas demora tanto, porque é um treinamento, né? Você tem que treinar.
né? Mais pra frente vai ser falado sobre isso, né? Então, existe esse tempo aí entre o seu chamado e o seu comissionamento, né? Não é do dia pra noite, certo? Então, esse é o primeiro capítulo, ressaltei alguns pontos interessantes com vocês. E vamos pro capítulo 2. O capítulo 2 é Estou com medo. Ela fala aqui, né, que quando estava na iminência de aceitar o que Deus tinha para a vida dela, ela disse assim, pensou que seria perseguida, pensou que viveria em pobreza. Fato é que o inimigo coloca isso nas nossas mentes, né? E ela fala aqui que o medo nos dá uma imaginação desenfreada. O medo faz a gente pensar em coisas, né, que não aconteceram e que talvez nem vão acontecer. Na maioria das vezes, nunca acontece, né? E ela fala dessa parte muito bacana. Ela fala que você tem medo do ataque do inimigo. Ela fala assim, eu nunca tive medo dos meus adversários espirituais, provavelmente porque fui preparada para o ministério em uma igreja que ressaltava fortemente a luta espiritual. Então ela fala aqui que ela foi preparada para o ministério em uma igreja que tinha ali forte, né, a luta espiritual, que ressaltava muito a importância dessa luta espiritual. Então ela foi preparada. Então é justamente isso. Se você, quando Deus quer te dar algo, Ele vai te preparar, né? Ele vai te preparar justamente para enfrentar esse tipo de coisa, né? Então ela fala aqui que não precisa ter medo. Não, você não tem que ter medo, né? Porque você está nessa fase de preparo. E tem mais aqui uma frase interessante que ela disse ainda neste capítulo. O único poder que o inimigo tem sobre você é o poder que você dá a ele. Ceder ao medo é uma maneira de dar poder ao inimigo. Então, se você está ali todos os dias com medo de fazer algo, né, alimentando um medo, se você alimenta diariamente um medo, então ele vai te dominar. Então, você tem que repelir esse medo, né? Aqui ela cita várias citações bíblicas para ajudar nisso, né? E realmente a gente tem que repelir esse medo. E acabando que se a gente cede ao medo, é uma maneira de dar ali legalidade para o inimigo, né? Então temos que repelir o medo. Capítulo 3. Eu vou ler aqui para vocês um parágrafo onde ela fala assim claramente, né, a importância deste desapegar e avançar, né? O capítulo 3 é desapegar e avançar. Como a esposa de Ló, muitos cristãos são paralisados pelo passado. Nos tornamos paraplégicos espirituais, por assim dizer. Incapazes de avançar porque o medo de que uma história desagradável possa se repetir se apoderou de nossa alma. Desistimos dos sonhos que Deus colocou em nosso coração por causa de eventos traumáticos na vida arranjados pelo maligno, que vem para roubar, matar e destruir. Então, esse parágrafo é a chave desse capítulo, porque ele fala justamente desapegar e avançar. Traumas, situações no passado, e a gente fica com medo de que aquilo vai se repetir. A gente tem medo, por exemplo, se a gente disse sim para o chamado de Cristo, a gente tem medo de que isso volte, de que aquela situação traumática que aconteceu volte a acontecer conosco. A gente tem medo de que o inimigo pode usar aquele mesmo trauma para nos atingir novamente. Então esse é um medo, só que nós temos que desapegar disso, desapegar e avançar, desapegar do passado, dar um tchau, um adeus, cortar a raiz desse passado, perdoar, né, para avançar, senão a gente não avança. E mais aqui na frente, Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, né? Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Então, se existe uma situação traumática,
Deus vai fazer com que isso coopere para o seu bem. Gênesis 50:20. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então, desapegar e avançar. Vamos deixar para lá as situações traumáticas ou buscar a cura para isso, né? Ou buscar a cura. Capítulo 4. Abraçar o caráter de Cristo. Abraçar o caráter de Cristo. Então, o que ela fala assim de mais interessante nesse capítulo? Vou ler aqui mais um trecho. Sabemos que o inimigo vem para matar, roubar e destruir nosso destino profético. João 10:10. Mas ele só pode fazer isso se encontrar algo em nós com o qual possa trabalhar. O inimigo está procurando falhas de caráter, áreas na nossa vida que não submetemos à palavra de Deus. Pensamentos que não foram renovados, áreas da nossa alma que foram fragmentadas pela mágoa, por feridas, por traumas, caprichos em nossa mente que concordam com o espírito do mundo. Então, o que é essencial também para o nosso destino profético? É o caráter de Cristo. Então, quando a gente tem falha de caráter, o diabo ele vai usar isso contra nós, né? A gente tem que curar, a gente tem que deixar mesmo, né, todas as nossas falhas de caráter, porque o inimigo pode usar isso contra nós, de fato usa, né? Então a gente tem que tratar ali aquelas mágoas, aquelas feridas, o mau caratismo mesmo que o ser humano tem, trabalhar isso tudo, né? Como ela fala, abraça o caráter de Cristo. Então é o caráter de Cristo, né? No Novo Testamento, em algum livro fala, nos despojamos do velho eu. O que é despojar? É deixar, né? Deixar do velho eu, e para que possamos ser renovados pela palavra, renovados na nossa mente, renovação dos pensamentos, renovação da nossa mente. Então é isso, abraça o caráter de Cristo, renovação da mente, de acordo com a palavra de Deus, né? Devemos crucificar a nossa carne para manifestar o caráter do reino. A nossa carne é contrária ao nosso espírito. Então, as falhas no caráter têm a ver, né, com a nossa carne. Tem a ver com a nossa carne. Então, ele fala aqui, Gálatas 5:24. Então, temos que sacrificar a nossa carne, né? O que é sacrificar a carne? É nos alimentarmos da palavra, nos alimentarmos do Espírito. Quando alimentamos o Espírito, quando alimentamos da palavra, né, automaticamente estamos alimentando o nosso Espírito e estamos crucificando a nossa carne. Então é isso, devemos crucificar a nossa carne para manifestar o caráter do reino. Amém? Então é isso, abrace o caráter de Cristo. Capítulo 5, o preço do progresso. Aqui ela fala num subtítulo, né, que ela pagou um preço alto, que ela narra aqui um evento que aconteceu com ela em uma igreja, onde ela sofreu um abuso espiritual. Isso é um termo novo, eu nunca tinha escutado isso. A gente já escuta falar em abuso sexual, abuso de várias coisas, mas abuso espiritual é a primeira vez que eu vejo esse termo. E aconteceu uma eventualidade lá na igreja e ela diz que Deus abriu os olhos dela para a verdade. E nisso, os líderes, né, a liderança se voltou contra ela. E a partir disso ela ficou muito angustiada, ela saiu dessa denominação, dessa igreja. E ela achou que, na verdade ela achou não. Na verdade ela fala assim, eu me senti como se estivesse perdendo tudo. Tudo aquilo que ela construiu, todo o seu avanço espiritual, parece que nisso ela perdeu tudo, né? Só que era um trabalhar de Deus na vida dela, né? Que Deus estava fazendo algo dentro dela, né?
E aqui ela fala assim que ouviu o Senhor dizer. Vou ler para vocês. Jesus dizendo, né? Eu peguei minhas tesouras de poda para cortar coisas que impedem que você produza um fruto que permanece para a minha glória. Então submeta-se à poda, porque como ao arrancar um curativo, a dor é temporária. Uma alegria maior está vindo, uma paz maior está vindo, uma produtividade maior está vindo, como resultado desta estação de poda. Isso é uma instrução clara para certas estações. Talvez, em estações de poda, você se sinta como se o inimigo estivesse roubando de você. E quase sempre isso é doloroso, mas é necessário. Então, o título é O Preço do Progresso. Então, ela teve que passar por essa situação, uma situação na qual ela se encontrou achando que perdeu tudo, mas na verdade era um trabalhar de Deus e era uma poda, né? Era uma poda para que ela crescesse mais, né? Como as árvores, a gente tem que ir lá podar, quando a gente mais poda, mais ela cresce. É também uma forma de se importar, é uma forma de disciplinar, é uma forma de cuidar, né? Então por que você, quando cuida de uma planta, você não tem que, todo ano você tem que dar uma podada, né? Porque ela vai crescer direitinho, ela vai crescer saudável. Então é da mesma forma, aconteceu isso com ela, e foi um preço alto que ela pagou, porque não é fácil uma liderança se voltar contra você. Essas situações, né, dentro da igreja são muito delicadas, mas todas as coisas cooperam para o bem. Amém? Capítulo 6, discernindo horas e temporadas. Vamos ver aqui que eu separei. Diz assim: quando você percebe que as coisas estão começando a trovejar em sua vida, pergunte ao Espírito Santo o que está acontecendo. Lembre-se das orações que você fez em semanas, meses e anos recentes. Procure as palavras proféticas que foram ditas sobre sua vida. Preparo é a chave para o sucesso. Deus pode estar lhe mostrando algo, mas o tempo para deslanchar está no futuro. Tudo bem, prepare-se agora. Então aqui, discernindo horas e temporadas. A gente tem que ter esse discernimento, né? Agora é a hora do quê? É a hora de eu estudar, é a hora de eu meditar, de eu tomar conhecimento da palavra de Deus. Ou será que é a hora de eu sair, de eu botar minha cara aí no telão, né? Então, você tem que discernir o seu exato momento. Peça ao Espírito Santo para te mostrar qual é este momento que você está passando. E aqui ela fala que temporada do deserto, né? Neste capítulo 6, temporada do deserto. Ela narra aqui que ela, depois de passar por algumas situações traumáticas, ela teve que ir para uma cidade do interior. Ela fala aqui que era uma pequena cidade do Alabama, e lá era muito interior, todo mundo sabe como que é, diferente de cidade grande. E ela teve que ir para essa cidade pequena e teve que recomeçar tudo. Teve que conhecer pessoas novas, começarem uma nova igreja, começar com novos amigos, né? E ela, mãe solteira, nessa época aqui que ela fala que uma das experiências que ela teve foi a de ser mãe solteira. E ela fala que teve que ir pra essa cidade pequena, tudo muito um retrocesso, né? Porque, querendo ou não, cidade pequena não tem coisas atuais, né? Não tem coisas atuais como tem na cidade grande, né? E ela fala assim, que isso lhe sirva como lição. Às vezes pensamos que nossas temporadas são para sempre, mas tudo na vida, com exceção de Deus, está sujeito a mudanças, né? E ela fala que passou por volta de 1 ano nesse interior e depois Deus levou ela para uma cidade muito legal, né? Que eu acho que ela fala aqui, mas eu não consegui achar aqui. Que Deus tira ela daquela cidade e leva ela para um lugar
extraordinário, né? Então ela fala que sirva de lição para você, que às vezes você acha que você vai ficar aí nesse lugar para sempre, mas tudo na vida muda. Só Deus, que é absoluto, né, que não muda, né? Então nós, seres humanos, estamos sujeitos a mudanças. Amém? Capítulo 7. Nível novo, diabo novo. O título já diz tudo, né? Então, cada nível que a gente vai evoluindo, surge novos ataques, surge situações diferentes, que às vezes vem para nos desanimar. Nosso sim ao destino profético de Deus em nossa vida destrava tudo de que necessitamos. Então, a gente não precisa se preocupar com essas questões, com esse levantar, com esse ataque do inimigo. Porque quando a gente diz sim para o chamado, Deus ele se encarrega. Você precisa discernir de antemão em seu coração que você não desistirá durante as tempestades repentinas, pois tudo em você tentará convencê-lo a desistir. Então, cada nível que a gente for passando, vai vir ataques de desânimo, de querer desistir, mas a gente não pode desistir. Então ela fala assim: como você profetiza palavras radicais? Como você profetiza, né, as palavras radicais? Ela fala assim: diga o oposto daquilo que o inimigo está dizendo para você. Se o inimigo lhe disser que você não será capaz de pagar suas contas, confesse que Deus é seu provedor. Então, a gente sofre ataques em várias áreas. Você nunca vai casar, e você nunca vai ter sucesso na sua vida profissional. Que você é inválido, que você é incapaz. Então, para cada uma dessas palavras que a gente escuta ou pensa, né, a gente tem que recitar a palavra. A gente tem que lançar a palavra profética, refutando, né, repelindo esses ataques do inimigo. Então, tudo é através da palavra, do sangue de Jesus Cristo, para a gente repelir todo esse mal. Corte o poder que ele tem sobre você. Corte a autoridade que você lhe deu e corte suas palavras como fez Jesus. Então você tem que cortar. Você tem que ir cortando esse mal pela raiz, né? Você tem que ter autoridade. Deus te deu autoridade. Então fale com autoridade ao repelir esses ataques do inimigo. Amém? Capítulo 8. Desde que a paciência faça sua obra perfeita. Vamos ver o que eu separei aqui. Desde que a paciência faça sua obra perfeita. Tem aqui um subtítulo: 6 coisas que podemos fazer enquanto esperamos em Deus. Interessantíssimo, né? Desde que a paciência faça a sua obra perfeita. Às vezes a gente quer ir lá e fazer, eu faço acontecer, mas não, desde que a paciência faça a sua obra perfeita. Ela fala assim: em primeiro lugar, não tente fazer acontecer. Não corra atrás de sonhos, corra atrás do Deus que lhe deu os sonhos. Então, primeiro Deus, depois o resto, né? Em segundo lugar, não recorra ao homem para fazê-lo acontecer. O que o homem lhe dá, o homem pode tirar. Então, se recorra, né, a Deus. Se recorra a Deus para que você tenha sucesso. Para que depois... Claro que a gente precisa da ajuda de pessoas, mas o primeiro é Deus. Deixa Ele guiar as pessoas certas para te ajudar. Em terceiro lugar, não tenha inveja daquilo que os outros têm. Que a gente quer começar a comparar. Que fulano não sei o que faz melhor, né? Então, não tenha inveja daquilo que os outros têm. Em quarto lugar, não duvide da hora de Deus. Para tudo há uma ocasião, há um tempo certo para os propósitos. Então, não duvide da hora de Deus. Em quinto lugar, não ignore as convicções de Deus de falhas de caráter.
Se você estiver preparado para dar conta da promoção agora, Deus a daria a você agora. Então isso aqui é em quinto lugar. Não ignore as convicções de Deus de falhas de caráter. É aquele tempo, é aquele tratar que você precisa, né? Que ela fala assim, se você estivesse preparado para dar conta da promoção agora, Deus a daria para você agora. Então, se você não recebeu ainda, é porque você não está pronto. Você tem que trabalhar o caráter. Você tem que trabalhar muitas coisas. Por fim, não abandone a prática da humildade. Humildade não tem direitos, né? Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Amém? Então, deixe a paciência fazer a sua obra perfeita. Não é na sua força, não é no seu braço, é através de Cristo. Amém? Equipe-se para cumprir o seu destino. Capítulo 9. Equipe-se para cumprir o seu destino. O que é equipar-se? Né? É você ter ali as ferramentas corretas, né? Isso significa investir tempo e dinheiro em nós mesmos para adquirirmos as habilidades naturais e desenvolvermos a capacidade espiritual de seguir seu plano singular para nós. Tudo aquilo que a gente gasta tempo, a gente começa a ficar bom naquilo, né? Então é gastar tempo com as coisas que você sabe que estão ali interligadas no seu destino profético. Leitura da palavra, livros complementares, um livro como esse, excelentíssimo. É excelente, né, gente? Tô chamando até de juiz aqui. Mas é um livro muito excelente, gente. Vocês têm que fazer a leitura. Então é isso. Equipar-se. O que mais que eu coloquei aqui? Uma frase para fechar esse capítulo. Faça algo hoje pelo qual seu eu futuro lhe agradecerá. Gente, isso aqui é muito interessante. Faça algo hoje pelo qual seu eu futuro lhe agradecerá. Né? Investir o seu tempo hoje, porque amanhã, lá no seu futuro, você vai ter a sua recompensa. Você não vai dar bobeira. Você não vai entrar em contradição. Então, faça algo hoje. O que você pode fazer hoje, faça, né? Para que lá na frente você não venha dar bobeira. Capítulo 10. Construindo relacionamentos divinos. A realidade é, precisamos uns dos outros. Deus não nos chamou para caminhar sozinhos. E Ele trará conexões divinas para a nossa vida em momentos estratégicos. A gente não anda sozinho, a gente não pode andar sozinho. É um princípio bíblico, né? A gente andar em comunhão, em união. Então é essencial conexões divinas em nossas vidas. E ela tem uma frase perfeita que diz assim: conexões divinas são bíblicas e necessárias para cumprir seu destino profético. Parte de seu destino está em outra pessoa e parte do destino de outra pessoa está em você. Então é um complemento, na verdade. Aquilo que eu não tenho, a outra pessoa tem. E aquilo que a outra pessoa não tem, eu tenho. Então, é unir ideias, unir propósitos, unir objetivos. Isso é conexão divina. A gente tem que ter. O pastor Thiago Brunet, ele fala muito sobre isso, sobre conexões, sobre pessoas estratégicas em nossas vidas, que é algo excelente. Conhecemos uma parte, mas uma conexão divina acrescentará uma peça do quebra-cabeças ao seu destino profético. Então, aquele vácuo que está faltando, outra pessoa vem e complementa aquilo. Então, a gente tem que aceitar e saber discernir também. Aceitar as pessoas e saber discernir quem que acerta e quem que é errado. Então ela traz conexões falsas, discernindo conexões falsas, que eu vou ler para você os subtítulos. Conexões falsas produzem fruto podre,
Conexões falsas traem sua confiança e te apunhalam pelas costas. Não respeitam seus limites santos. Não demonstram bondade quando estiver necessitado. Trazem conflito e divisão para a sua vida. Quantas pessoas já trouxeram conflito e divisão para a sua vida? Se a pessoa está causando intriga, está causando confusão, está causando divisão, isso não é bom. Se a pessoa chega, já sentiu que dividiu a turma, toma cuidado. Conexões falsas são egoístas e egocêntricas. Conexões falsas manipulam e controlam. Elas chutam você quando você está no chão. Elas usam e abusam de você, o famoso aproveitador, né? Chega, suga e vaza. Também, conexões falsas quebram alianças e traem você. Então, muito cuidado. Ela traz aqui os títulos, né, e comenta um pouco. Eu li apenas os títulos, mas pelo título dá pra gente ter uma noção. Capítulo 11, recusando-se a desistir. Vamos ver aqui o que eu separei, recusando-se a desistir. Então, ela fala de uma arma perigosa que o diabo usa para nos desencorajar. Né? Ela fala, o que é desencorajar? É tornar alguém menos determinado, menos esperançoso, menos confiante, tornar algo menos provável de acontecer, tentar fazer com que as pessoas não queiram fazer algo, privar de coragem, privar de confiança, impedir, desfavorecendo, dissuadir, tentar dissuadir de fazer algo. Humilhar, né? O diabo lança setas, lança desânimo, humilhação, tudo para tentar fazer a gente desistir, a gente parar. O diabo usa o desencorajamento para matar sua esperança e destruir seus sonhos com circunstâncias, o que faz com que você queira desistir. Então ele vai trazer circunstâncias, vai trazer pessoas para te humilhar, para dizer que você não é capaz. Só que a gente tem que recusar desistir. É o que ela diz aqui. Pega essa palavra profética que ela fala aqui no final do capítulo. Quero garantir-lhe que, mesmo que tenha perdido tudo, Deus ainda está contigo e tem um novo começo para você, que é maior do que qualquer coisa que o inimigo possa ter roubado. Então você acha que aquilo que o inimigo te roubou foi grande, você acha que aquilo que você perdeu foi grande, mas Deus quer te dar algo maior. Não sou eu que está dizendo, é o que está aqui no livro. Então receba essa palavra profética em nome de Jesus. Então recuse-se a desistir. E capítulo 12, que é o último capítulo. Muito bem, servo bom e fiel. Então o que eu separei aqui para nós? Aqui ela traz um conceito de servo. O que é servo? É alguém que se entrega à vontade de outro. Aquele cujo serviço é usado por Cristo, ampliando e avançando sua causa entre os homens. Alguém que se dedica ao outro, ignorando seus próprios interesses. É o altruísmo, né? Você ser altruísta, querer o bem do próximo, querer o bem de todos, né? Então ela traz esse conceito de servo. Colossenses 3, 23 e 24. Encontramos um segredo para administrar bem o nosso dom. Tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E ela fala aqui um questionamento final, né? Porque ela passou por tudo isso, passou por tantas momentos difíceis, como eu relatei, ela foi mãe solteira, teve até um episódio que ela chegou a ser presa injustamente por algo que ela não cometeu, e que as pessoas falam assim pra ela, né, que ela ganhou visibilidade muito rápido, como se fosse do dia pra noite, mas aí ela fala assim, eu estava criando raízes profundas, estudando para provar-me digna e dominar habilidades muito antes de alguém conhecer meu nome. Então ela mesma fala que ela estava buscando habilidades, ela estava buscando aprofundar suas raízes para provar-se digna, né?
para dominar as habilidades, para quando ela chegar mesmo no destino final, ela receber esse título, né? Muito bem, serva boa e fiel. Então é isso, este é o livro. Espero que vocês tenham gostado. Eu falo um pouco meio pausadamente, mas eu vou pedir, ver se tem como dar uma acelerada aí. Mas é um livro, é um manual, né? Acredito que serve para a vida inteira. Você sempre vai poder voltar nele e estudar e relembrar as coisas. E se Deus me permitir, no próximo vídeo eu quero falar com vocês sobre este livro aqui, chamado Contra a Cultura, um chamado compassivo para confrontar o mundo de pobreza, casamento com pessoas do mesmo sexo, racismo, escravidão sexual, imigração, perseguição, aborto, órfãos e pornografia. Já apresento para vocês, é do David Platt, também é americano. Se Deus permitir, estarei também comentando sobre esse livro. Então é isso, fiquem com Deus, espero que esse vídeo tenha falado com vocês, espero que o Espírito Santo tenha incomodado vocês em alguma coisa, que todo esse passo a passo da descoberta do nosso destino profético, do nosso chamado, até o cumprimento, tem um processo, tem um tramitar. Então fique com essa palavra, fique com Deus, um abraço e, se Deus quiser, até a próxima.